Boa tarde, pessoal. Primeiramente, que felicidade em estar aqui, né? Eu sou o Leonardo, eu trabalho aqui na Estudologia, essa empresa maravilhosa que trabalha com educação. Trabalho mais na parte de dados, esse aqui é de campus, meu sócio. A gente vai falar um pouquinho sobre as oportunidades das EdTechs para recuperar a educação. Então, de onde que a gente surgiu, né? A gente viu várias notícias aí na pandemia do quanto que a educação sofreu e a gente também analisou isso e pensou como é que a gente conseguia ajudar, né? A gente tem estudos aí mostrando já que nesses anos que passaram, a educação do Brasil reduziu pelo menos 4 anos, retrocedeu. A gente falou, cara, como é que a gente consegue ajudar nesse cenário e o que esse cenário trouxe para todo mundo, né? Então, uma das coisas que o pessoal estava falando aqui até antes, né, é sobre a aproximação da relação com o estudante. Como é que você faz isso num cenário digital imposto, né? Já todo mundo ali dentro da sala de aula, do nada, todo mundo foi para casa, aula no Zoom, vamos lá, estou falando, liga a câmera para eu te dar presença. A gente teve uma distância muito grande, né? Dificuldade de avaliar, a aula estava sendo dada, a gente não sabia se o estudante estava realmente prestando atenção, se ele estava fazendo outra coisa, se ele estava na tela, se ele não estava. E o mais difícil, será que ele está aprendendo? Será que a minha mensagem está sendo captada pelo meu estudante? Ou será que ele está lá só cumprindo tabela porque ele está cansado? Ele também está em casa e também está num momento muito difícil. Plataformas pouco otimizadas, foi uma imposição, ninguém estava muito pronto para isso, foi um cenário super caótico. E a gente olhou isso e falou, cara, a gente consegue ajudar, a gente consegue trazer muita coisa diferente também para esse cenário, né? E as aulas totalmente online, que são mais difíceis de serem avaliadas até certo ponto. Você tem todo mundo ali na sala de aula, o professor sabe minimamente o que está acontecendo. A gente entende que ele vê mais os outliers, mas ele sabe se aquela turma está indo bem, se está indo mal, quem são os melhores estudantes, quem são os piores e afins. Então, as instituições de ensino foram assodadas a se adaptarem para o digital, né? Sem estarem adaptadas para o digital, né? E como é que a gente conseguiu contribuir um pouquinho para esse cenário, né? O que a gente faz, primeiramente, né? O Estudologia é uma plataforma que visa mensurar a aprendizagem. E é aqui que a gente se diferencia um pouquinho das outras empresas que tem no mercado, né? A gente não produz material, a gente não produz videoaula, a gente não faz nada disso. Nós somos uma plataforma que consome dados e cria uma base de dados grande sobre a aprendizagem, sobre o processo que esse estudante está imergido, consumindo materiais para saber se ele de fato está aprendendo ou não. E onde que está esse gap? Essa é a diferença do que a gente faz. Eu não falo só, você está indo mal em matemática, não está aprendendo. Eu sei falar a matéria e eu sei falar onde que está aquela matéria dentro do material que ele tem que ler. Então isso é um pouquinho do que a gente faz hoje. E como é que isso funciona na prática? Igual eu falei, a gente tem uma plataforma, esses estudantes estudam pelo nosso ambiente e aí a gente consegue mensurar praticamente tudo que eles estão fazendo ali dentro. Desde questões até os materiais que eles estão acessando, até uma rede social. A Estudologia tem uma rede social dentro do seu DNA. A Estudologia consegue fazer esses estudantes interagirem entre si ali dentro. E aí a gente tem grandes cases aqui dentro dessa rede social em si, que são muito engraçados, né? Às vezes estudante desesperado, falando, cara, tem muita coisa para fazer, muita coisa para estudar, não sei, meu Deus do céu, o que eu faço? E aí os próprios estudantes falam, não, calma, para, vamos começar estudando aqui a primeira matéria, eu te ajudo. Então a gente conseguiu aproximar de novo o que era uma grande dificuldade, né? O que veio com a pandemia, distanciando todo mundo, né? Então, o que a gente está formando aqui e analisando dentro disso, dentro dessa rede social, dentro desse contexto avaliativo desses materiais, é o que está realmente acontecendo aqui dentro da minha instituição. O que está acontecendo com meus estudantes, o que está acontecendo com o nível de aprendizagem deles. E aí, num segundo momento, eu pego esses dados e aproveito para passar para quem pode tomar uma decisão. O próprio estudante pode tomar uma decisão. Se ele entende qual que é o gap de aprendizagem dele, ele consegue ir lá e sanar. A própria plataforma fala para esse estudante, você está indo mal em uma das matérias de matemática. Senta e dá uma estudada. O material é esse. Então, a gente sabe a dor e a gente sabe o remédio. Então, a gente já entra com as duas coisas ali dentro da plataforma. E aí, a outra coisa que a gente também traz é, o estudante por si só traz uma informação muito rica. Mas se eu consigo analisar a informação de um estudante, eu consigo de 2. Consequentemente, de 3, de 4, de uma turma. Se eu sei analisar uma turma, eu sei analisar várias. Então, eu consigo mostrar para um professor como que está o andamento de todas as turmas dele, dentro de ementas e afins. Então, ele consegue saber também, ou ter indicativos de, cara, todas as minhas turmas estão indo mal em história. Pode ser que o material não esteja tão bom, pode ser que a metodologia não esteja tão boa. Deixa eu começar a mudar e adaptar isso. A gente
automatiza a vida do professor num ponto que ele começa a se preocupar mais com metodologias, materiais e qualidade do ensino que ele está passando do que em corrigir prova, gerar materiais e afins, está tudo ali dentro. E aí a gente vem com 4 módulos aqui dentro do Histologia para ajudar o nosso módulo principal, o nosso coração, que é exatamente o módulo do estudante. Então, a partir dos dados dos estudantes, eu gero todos os outros. E aí a gente tem um módulo de mentores, que a gente usa em alguns projetos, ou no caso de instituições, podem ser os pais, os responsáveis e tutores, que são pessoas que conseguem ver o que está acontecendo, o DNA ali do estudante e as comparações dele com os demais para ter alguma tomada de decisão. Filho, vem cá, você está indo mal em matemática, vamos estudar, vou te ajudar. Olha, o seu comparativo em relação aos demais, você está um pouquinho abaixo. Vem cá, vamos dar uma estudada. E outra coisa que a gente olha aqui, engajamento. Filho, você não está acessando a plataforma, o que está acontecendo? Vamos usar, vamos lá, isso é importante. Então, tudo isso a gente consegue facilitar. Professores, obviamente, a gente tem aqui já dados que mostram que um professor dá, em média, na sala de aula, tem 30 alunos e ele dá, em média, 3 aulas. Né? Então, ele tem 3 turmas, 90. É muito difícil ele entender potencialidades e particularidades de todo mundo. O que ele geralmente consegue pegar? Os outliers. Quem é muito bom e quem é muito ruim. Mas o meio ali é muito difícil, porque é muita gente, é muita coisa para um professor fazer. Então, a gente vem para conseguir mostrar esses dados para ele para facilitar a tomada de decisão. O pessoal aqui estava falando exatamente isso, né? Pô, como é que eu consigo pegar esses dados e aproveitar? Esses dados são muito ricos. É exatamente isso que a gente quer fazer. E os gestores educacionais, obviamente, eles têm um DNA de toda a instituição para saber o que está acontecendo. Eu preciso contratar mais professor ou não? Preciso melhorar meus materiais ou não? Meus estudantes estão engajando com a plataforma ou não? Então, a gente começa a diminuir aqui índices de evasão, a gente começa a não ter mais estudantes reprovando ou evitar ao máximo que isso aconteça, que a gente consegue, de novo, ter uma tomada de decisão. Um pouquinho do que a gente faz dentro da plataforma para sanar isso, só para a gente conseguir visualizar. Né? Então, a gente tem toda essa parte de jornadas, que são os indicadores mesmo. O que está acontecendo, né? Minha semana, como que ela é feita, o que acontece, o que eu estou estudando. A gente tem, obviamente, bancos de provas e questões. Então, o próprio estudante consegue entrar na plataforma, gerar questões otimizadas só para ele, consegue fazer as provas que o professor coloca ali dentro da plataforma e já tem um resultado instantâneo do que ele pode estudar para não ter esse problema lá na frente. Porque a gente sabe, se você tem um gap de 1 mês, é muito difícil correr atrás. Se você tem um gap de 3, 4, é quase impossível. De novo, a gente tem uma rede social dentro do Histologia. Quando eu falo isso, o pessoal às vezes não acredita, né? Mas você consegue compartilhar as coisas, curtir, você consegue comentar, você consegue interagir. E isso também acontece nas questões e materiais. Então, tudo aqui dentro é comentado, interagido e afins. Então, aquele senso de pertencimento, que é o que a gente busca trazer para aproximar todo mundo, a gente consegue suprir. A gente tem uma parte de metas. Então, todo estudante, toda semana, ele recebe as metas semanais para ele cumprir, que ele vai conseguindo dizer se ele cumpre ou não. A gente também analisa isso, o quanto que ele está criando de metas, o quanto que ele está cumprindo de metas. Porque se ele não está fazendo nada, alguém tem que sentar com ele e ajudar. Né? E, de novo, o futuro é adaptativo. Aqui é uma das coisas que eu acho mais fantásticas, que a gente deve estar aí no próximo ano entregando, é o seguinte. Imagina se você tivesse aquela tia que você teve ali, do 5º ao 9º ano, ou até um pouquinho antes, te acompanhando e falando para você, olha, você tem que estudar isso, você está indo mal na história, vem cá, senta comigo, vamos estudar junto, deixa eu te ajudar. O Histologia busca ser isso. A gente tem a TIA dentro do Histologia, que é a tecnologia de inteligência artificial. Ela está sendo lançada ainda esse ano, até o final do ano, e a ideia dela é realmente acompanhar esses estudantes, dando insights da aprendizagem deles o tempo inteiro. Então, eu vou te dar insight do que você tem que estudar na semana seguinte, eu vou te dar insight de como que você tem que estudar, e principal, a gente tem um ciclo de aprendizagem. Todo mundo passa por esse ciclo. Né? Primeiro você descobre alguma coisa, depois você precisa aprender aquela coisa, realmente ali sentar, dar uma lida na matéria e afins. Você precisa revisar para não esquecer e, obviamente, você precisa treinar para ver se você realmente está aprendendo aquilo ali. Então, todo mundo se encaixa nessa roda aqui para a gente. E aí a grande dificuldade, o grande pulo do gato, é eu conseguir identificar dentro de cada matéria onde que você está nessa roda e gerar para você esses insights. Então, é isso que a gente está entregando nesse próximo ano, é isso que a gente está fazendo, é isso que a gente acredita que consegue ajudar nesse retrocesso que a gente teve na educação, e é isso que a gente está dando de melhor aqui no nosso ensino, dado que o Histologia é uma plataforma agnóstica. A gente não produz material, igual eu falei lá atrás,
Então, a gente consegue se adaptar a qualquer material, qualquer metodologia de qualquer instituição. A Istudologia vai acompanhar os alunos do ensino fundamental até o ensino superior, porque ele consegue se adaptar a qualquer realidade de qualquer instituição. Dentro disso, a gente descobriu algumas oportunidades. Vou deixar a voz aqui com o Diogo Campos. Estão me escutando aí? Estão me escutando bem mesmo? Opa, eu acho que eu voltei aqui, Léo, sem querer. Isso, então vamos lá, só como combinado aqui para toda a comunidade que está aqui dentro do camping mesmo. Foi dito, quer dizer, eu preciso só, André, grava só isso aqui para comprovar que foi feito, tá? Então, galera, para vocês que estão aqui dentro do camping, os campuseiros mesmo, e estão querendo a dica para você achar a esfera do dragão, a dica é o seguinte: o Aladim é grande amigo dele, e por mais que todos pisem, a esfera sempre está lá. Pronto, a dica foi dada, já fiz minha parte. E agora, gente, é um prazer estar participando aqui da Campus Party. Foram 2 dias maravilhosos aqui que a gente está, o relacionamento com as pessoas do camping, com todos eles, o engajamento, o Euler estava aqui também, passando o campuseiro bravo aqui. E, pô, pude trocar várias experiências, conhecer pessoas muito qualificadas que eu nem imaginaria que não aconteceriam no dia a dia, só aconteceriam se fosse aqui. Então, vamos dar sequência. Quais são as oportunidades que, assim como o Léo identificou, que o Estudologia viu para as edtechs crescerem, né? Então, acho que o importante primeiro é saber assim, pô, o que é edtech? Bom, pelo nome já é claro, né? É uma empresa de tecnologia, uma startup na área de tecnologia, que o foco dela é trazer soluções inovadoras para a educação. Então, para você ter uma ideia, já existem umas edtechs mapeadas no mercado. E já existem algumas categorias dela. Muitos conhecem como conteúdo educativo, que são todas aquelas edtechs que se preocupam com conteúdo. Livros, vídeos, YouTube, transmissão, essas coisas todas. Existe muito que está em moda, né? Por que será? Do financiamento do ensino. Ou seja, são edtechs que têm uma característica até mais de fintechs, ou seja, elas atuam mais como essas soluções bancárias e soluções financeiras para o mercado. Aí está falando de crédito estudantil, de bolsas, no próprio crowdfunding, para custear algum projeto ou alguma pesquisa que venha, né? Ensinos específicos, essas são as mais conhecidas, cursos técnicos de inglês, cursos profissionalizantes, idiomas, dentre outros, para ficar aqui. O foco no estudante, existem algumas plataformas que detêm esse foco, né? Basicamente, o Estudologia também se encaixa nela, porque está muito relacionado à questão da preparação do aluno, saber como é que estão essas métricas avaliativas da aprendizagem dele. Isso tudo está englobado nisso daí. Temos também as plataformas para educação, as LMS, onde tem a AVA, né, que é o ambiente virtual do aluno. Então, você também pode estar achando uma oportunidade disso daqui, porque isso reflete muito a zoabilidade do estudante. O quê? Como ele se identifica com essa plataforma. E o muito legal é que durante esse período todo aqui na campus, eu consegui identificar algumas dos desejos dele. Tem uma galera muito boa aqui, o próprio Thiago Mosquito estava dando um toque, ele é um ex-research, então foi bem legal mesmo. As ferramentas para as instituições de ensino, e é isso aqui que a gente tem que entender, gente. O Estudologia viu uma grande oportunidade aqui. Por quê? Todas as instituições de ensino, pelo menos as quais nos relacionamos, elas têm pelo menos de 2 a 3 sistemas diferentes para fazer a gestão, tanto acadêmica e administrativa dos alunos. Então, não só dos alunos, dos seus professores, dos profissionais que estão lá dentro. Então, por que não começar a achar isso? Se eu não me engano, tem um pessoal aqui que também estava, da Brinca, eu acho, que eles estão criando justamente uma plataforma para interagir essas soluções. E claro que não poderia fugir do escopo do Estudologia, né? E as novas formas de ensino, obviamente, muito na moda a gamificação, né? Todo mundo fala de gamificação, vamos gamificar o estudo. Mas será que só tem isso? Será que uma nova forma de jogo pode ser aplicar ao conteúdo e colocar? Pô, como é que a gente pode acompanhar? Como é que a gente pode fazer? E falando aí, ó, o Mosquitão chegou aí, acabei de falar dele aqui, o Thiago, que trocamos um lero muito bom aqui. Então, só para dar uma sequência, vocês perceberam a quantidade de oportunidades que você pode atuar. Você pode atuar preocupado com o aluno, você pode atuar preocupado com o professor, você pode atuar preocupado com a experiência das mentorias, as experiências das reitorias, diretorias
coordenação de curso, acúmulo de conteúdo e material, gestão desse material, aplicação de provas, dentre outras inúmeras oportunidades. E por que isso fica tão evidente e ficou mais latente? Gente, na pandemia, todo mundo foi jogado para frente do Zoom. Caímos, estamos lá no Zoom. Mas como é que você pode dizer que aquele aluno aprendeu? Aliás, uma pergunta muito óbvia que eu faço para vocês todos. O que garante que os alunos na sala de aula estão aprendendo? Aliás, uma pergunta básica que eu faço a todo momento. Como você consegue comprovar que uma pessoa aprendeu? Alguém quer tentar? Não, não vale, né? Quem já trabalha não vale, né? Óbvio isso aí. É um princípio muito simples, gente. Não é difícil, não é um estudo exuberante que fizeram, não é nada assim muito difícil, não. É muito simples. Você tem certeza, ou quase 100% de certeza que uma pessoa aprendeu, a partir do momento que ela consegue ensinar certo algo para uma pessoa. Então, geralmente, como é que você ensina? Você transmite o conhecimento, depois você pede para a pessoa resolver aquele problema do conhecimento que foi repassado, depois essa pessoa começa a ter dúvidas de tirar, ou seja, ela já está colocando isso na memória dela, para depois ela conseguir repassar esse conhecimento. A partir do momento que ela repassa esse conhecimento de maneira correta, a gente da histologia acredita que ela tem, se não 100%, muito próximo do 100% para alcançar a aprendizagem. Mas aí vocês falam assim, beleza, muitas oportunidades, mas o que eu faço? Por onde eu sigo? Para onde eu vou? Como eu consigo o recurso? Alguém quer arriscar? Então eu fiz esse breve resuminho aqui para todo mundo, para se ter uma ideia. Bom, se você quer trabalhar com uma startup, seja uma edtech, uma fintech, uma healthtech, qualquer coisa que esteja por aí, você no mínimo tem que conhecer a Lei Complementar 182, que foi do dia 1º de junho de 2021, que é o famoso e conhecido Marco Legal das Startups. Ele unificou várias leis e decretos que normatizaram todas as nomenclaturas e legalizaram tanto a formação das organizações de empresas de soluções inovadoras, como até a empresa individual, ou seja, o pequeno startup, né, a pequena startup, está lá. Então, é o primeiro dever de casa que você vai ver. E quando vocês olharem nessa lei, vocês vão perceber que criou-se uma nova modalidade de contratação pública. É a chamada CPSI. São os contratos públicos de solução inovadora. Ele já tem uma grande vantagem. Você, pequena startup, não precisa concorrer com as gigantes, com as grandes big techs, para arrumar uma solução para o governo. O governo ele disponibiliza um problema, ele faz um chamamento, informa esse problema e as startups podem participar dessa licitação para serem contemplados com esse incentivo público. Aí você fala, poxa, que legal. Então você já começa a ser blindado para participar só das startups. Mas tem outro benefício. Geralmente, licitação, uma pessoa ganha um contrato. Nesse caso, as startups podem ter mais de uma vencedora para o desenvolvimento da solução do mesmo problema. Porém, que obviamente que depois, quando essa CPSI se transformar num contrato público de fornecimento, obviamente que a administração pública vai dizer como é que pode pegar. Então, quer abrir uma startup, dá uma olhadinha nisso e vê. Outro benefício que tem é a famosa Lei do Bem. A Lei do Bem, a concepção dela foi toda baseada no seguinte. Bom, se o empresário investir em pesquisa e desenvolvimento e inovação, ele vai ter mais competitividade no mercado. Ele tendo mais competitividade, reduzindo os custos dele, ele vai ter mais lucro. Tem mais lucro que o governo fala, oba, vamos beliscar mais nesse imposto. Mas foi um grande benefício, um grande avanço para a gente. A legislação ela é de 2005 e o que ela permite? Que empresas de lucro real, na hora que for fazer o abatimento, algum cálculo antes na CSLL, que é a contribuição social do lucro líquido, ela pode retirar um percentual desse e aplicar em pesquisa. E olha que legal, gente. Quando uma empresa faz isso, ela não precisa seguir algum trâmite especial na Receita Federal. Ela simplesmente precisa comunicar de ofício ao Ministério de Ciência e Tecnologia, para depois disso, o Ministério de Ciência e Tecnologia vai mandar uma lista para a Receita Federal e a Receita Federal vai acompanhar isso. E isso só acontece uma vez no ano. Sempre no meio do ano tem essa atualização, porque os projetos também podem ser plurianuais. Então, é uma boa, se você conhece empresas de lucro real, você pode falar para ela, cara, por que ao invés de você tirar parte para pagar o imposto, você não investe em inovação na sua empresa? Ganha competitividade. E olha, eu como startup tenho um bocado.
Então vamos fazer negócio e fechar isso daqui. E a outra questão que eu apoio, isso eu vou aproveitar que estamos até com o pessoal da Brasil Startups aqui, é, cara, procure um ente coletivo. O ecossistema de startups precisa estar junto. O ecossistema de startups precisa ficar mais forte, porque um fruto disso é a Campus Party. A quantidade de campuseiros, a quantidade de comunidades que estão lá, trocando experiência, acelerando, e pode parecer, gente, eles não estão só jogando videogame. Tô certo, Tiagão? Não estão só jogando videogame. A galera não está só dançando. Não, a galera está trabalhando ali dentro. Tem galera minerando o Bitcoin ali, se vocês forem. Tem galera fazendo impressão 3D ali. Tem uma galera que está realmente dando sangue para o quê? Contemplar, junto a toda essa comunidade, soluções que venham melhorar na nossa vida. Então, nesse mesmo sentido, que eu aconselho você procurar a Brasil Startups, que é uma associação das startups de Brasília, que ela também promove vários eventos para incentivar o apoio entre esse pessoal. E você fala assim, pô, Diogo, mas bem legal essa situação para startup, mas eu acho que ninguém quer mexer com isso com educação, não. Que é assim, o Plano Nacional de Educação, ele contém a meta número 7, que é o que prevê alcançar esse objetivo até 2024, fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e de aprendizagem. Tudo utilizando a conectividade e tecnologia. Tem outras metas, se eu não me engano, a 7.15, que ele fala isso. Ou seja, é o objetivo do governo brasileiro fomentar e conectar todas as escolas, para que elas, com o uso de tecnologias que venham colaborar juntamente em todas as maneiras, todas as crianças, todo o ecossistema, elas possam ter acesso a isso e melhorar, né? Então, fazer diagnóstico das escolas e tudo. Então, isso é um avanço. Fruto disso, está sendo uma legislação que foi aprovada agora também, que vai ampliar a conectividade e sem contar o leilão do 5G, que obrigou as operadoras que vão aderir ao 5G, que compraram suas partes no 5G, investirem nas escolas e garantirem, no mínimo, a internet de 4G nelas. Ou seja, as escolas vão estar conectadas, as escolas vão estar ligadas à internet, as escolas vão ter acesso à tecnologia. E ainda vou corrigir, as escolas estão. Depois vale a pena vocês darem uma olhada também no projeto Retina, que ele está revolucionando a cultura de inovação nas escolas. Então, gente, tem oportunidade para todos, e não foi só porque a galera ficou na pandemia que surgiu essa oportunidade. Longe disso, as escolas já estavam prevendo isso. A pandemia só fez acelerar esse processo. Então, vamos aproveitar essa oportunidade. Vamos aproveitar que você está em casa, do outro lado no YouTube, pensa em alguma coisa, olha a quantidade de ferramentas que você pode ter. As pessoas se preocupam até com a merenda escolar, a nutrição da merenda escolar. As pessoas estão se preocupando, inclusive, de buscar seus filhos na escola, monitoramento, essas coisas todinha. Então, essa é uma boa sugestão que eu dou para vocês. E agora a gente vai abrir para as perguntas, mas antes eu queria até um apoio de vocês, porque como campuseiro, existe aqui uma coisa que todos eles fazem e se comunicam. E eu vou aproveitar que eu estou aqui e vou fazer da maneira direita, que eu descobri que tem uma maneira boa de fazer isso, e eu só gostaria que vocês respondessem também. É só repetir o que eu vou fazer. Mas então, até agradecendo aqui, e eu vou abrir para as perguntas, é assim. Aê, Campus Party! Alguma pergunta? Vou passar o microfone para quem tiver perguntas e comentários. Pode perguntar. Antes de tudo, obrigado aí pela palestra, foi show de bola. Eu só queria entender uma coisa. Vocês têm uma plataforma, correto? Isso. Se eu já tiver uma outra plataforma, vocês vão disponibilizar, ou tem algum serviço, ou está no roadmap, um dia de ter a API de vocês para plugar em outras plataformas de estudo, para fazer esse tipo de avaliação? Sim. A gente faz tanto plugar em outras plataformas para consumir o dado, igual eu falei, somos um Data Analytics. Quer dizer que eu consumo dados para gerar uma visão única, quanto disponibilizar esses dados para terceiros também. A gente sabe que é horrível você entrar numa instituição e você ter 70 tipos de plataformas diferentes. Isso a gente odeia. Então, a gente sempre fala, cara, ou você usa só a histologia, ou você usa parte da solução, mas com outra frente. Entendeu? A última pergunta. Um exemplo disso, o Diogo até falou aqui, é o IESB. A gente está lá dentro do IESB hoje, temos um dos escritórios lá dentro,
E aí eles têm esse problema, né? Tem um monte de soluções, e ela fala, cara, eu não posso colocar mais uma com outro login, com outra senha. Então a gente entra para dar uma unificada ali na casca. Tá, e a última pergunta, aí não é bem gamificação, acho que não é esse o termo, mas assim, dentro dessa jornada que o estudante tem ali dentro né, da plataforma, onde ele cumpre o currículo dele ali dentro, vocês têm alguma maneira de, por exemplo, assim, remunerar o resultado do cara no final da jornada de um treinamento, por exemplo? Bom, qual é o seu nome, amigo? É Luciano. Ô, Luciano, olha só. A Estudologia, ela não parte só do uso da plataforma dela e não só de uma aplicação de questionário de questões para mensurar toda a aprendizagem do aluno, né? Só para você ter uma leve noção, inicialmente a gente foi aplicado, que nem o Léo explicou muito bem, para os concurseiros. Eles são pessoas, os alunos, os estudantes para concurso, eles são mais ativos, eles interagem mais, eles anseiam mais pelo conhecimento. Então a nossa plataforma já teve um bom resultado e a gente acredita que muito fruto por isso, por essa vontade. Porém, analisando esse comportamento, a gente identificou novas métricas que ajudam a compor a nossa tomada de decisão em alguma parte do nosso algoritmo para ter essa visualização, ou seja, que inclui também a interatividade dela na plataforma, do aluno na plataforma, quanto os professores. Então, através disso, você consegue mensurar. Agora, para ser mais objetivo, no próprio IESB, a gente está fazendo essa implementação agora. Os alunos que utilizam a plataforma, eles são recompensados de que maneira? Uma pontuação na nota. Inicialmente, porque você não pode falar para ele, ó, bota uma arma na cabeça e falar, irmão, responde. Não, não pode. Então, é uma maneira de incentivar. Porém, a gente já está preparando no nosso módulo professor, dependendo da performance que o professor tem dentro dessa plataforma, ele inclusive falar para... Porque pensa assim, se esse professor atua bem e tem uma performance boa, obviamente a universidade ou a instituição de ensino vai querer remunerar melhor esse professor. Ele é um professor que está obtendo resultados. Então, isso está mapeado, está no nosso roadmap desse módulo professor para fazer. Além disso, a gente também vai observar os monitores, porque todo monitor pode ser um futuro excelente, bom professor. Então, isso também está sendo observado, essas métricas também estão sendo trazidas e incorporadas na nossa plataforma para ter esse nível de recompensa. E ao final disso tudo, você viu que eu falei ali das fintechs, que também são para a educação? A gente também quer criar novos parâmetros, novos módulos para a gente fomentar de melhor maneira ainda a tomada de decisão para a liberação de crédito estudantil e das contas universitárias, que inclusive é o maior problema hoje. Os bancos, as instituições financeiras abriram contas universitárias e o que acabou acontecendo com essas contas universitárias, em vez de gerar bons profissionais e tudo, estão saindo com bons devedores e o cara, em vez de estar preocupado com a formação profissional dele, ele está preocupado em pagar a conta. Então, isso também é outro módulo nosso, que é de instituições financeiras, que a gente quer compensar, justamente fugindo um pouco da gamificação, mas é isso. Sim, existe uma pontuação, uma tabelação, existe uma matriz por trás disso que vai estar aplicando e dando esse resultado. Só sendo mais direto, assim. Adesão a metas semanais, bem direto e claro. Ele consegue fazer esse acompanhamento e conforme ele vai cumprindo ou não, ele vai ganhando as medalhinhas ali dentro. E a gente passa isso para os pais e afins, e a gente também está perguntando agora como que ele está se sentindo dentro da plataforma de tempos em tempos. Exatamente para a gente entender se o cara está se sentindo mal, está triste, está angustiado com aquela matéria, tem uma tomada de decisão ali dentro. Ah, show de bola. Vocês pegaram o pulo do gato. Era isso aí, cara. Valeu, obrigado. Mais alguém? Vai, Mosquito. Algum comentário, dúvida? Então, muito... Vamos, gente, sem timidez. Mais alguma coisa? Dou-lhe uma, Vou encerrar aqui. dou-lhe duas. Vou encerrar, vou mandar beijinho lá pro pessoal do YouTube, hein? Vou encerrar mesmo? Ó, Dou-lhe gente, três. muito obrigado mesmo. Foi um prazer vocês disponibilizarem parte do seu tempo para estar aqui com a gente. Quero agradecer aos amigos que estiveram aqui, os campuseiros, as comunidades que estão aqui muito bem representadas, Brasil Startups. Quero agradecer muito a Campus Party por ter aberto esse espaço para a gente conversar. E aí dizer com vocês que vamos estar na próxima campus. Adoramos essa experiência e eu quero fazer um convite. Vamos juntar todas as edtechs para revolucionar a educação nesse país. Não vamos aceitar desculpa que o Brasil é um país distante, não vamos aceitar que falta internet nos lugares porque a conectividade vai chegar, mas vamos mostrar para ele o seguinte, se falta boa vontade política, se falta bom desejo, atuação pessoal isso, não vai faltar tecnologia. E aonde ainda a tecnologia não chega, as edtechs, junto com todos que estão aqui, vão alcançar e vão construir isso. E a gente vai revolucionar esse país.
além de revolucionar esse país, vão melhorar a educação nesse mundo. Forte abraço a todos. Muito obrigado. Isso aí, pessoal. Faço as palavras do Diogo aqui as minhas. Um grande agradecimento. Esse ecossistema é fantástico. Acho que a troca que você tem aqui dentro, todo mundo, de você poder acabar uma palestra, conversar com alguém, ver novas ideias. Ontem, acho que a gente caminhava aqui a cada 5 minutos. Peraí, deixa eu só parar aqui, que o cara tava falando alguma coisa que eu ouvi, que eu gostei, que eu faço. Então, esse ambiente é fantástico. A gente vai estar em todas daqui pra frente, com certeza. Ano que vem, se Deus quiser, com um stand aqui, pra gente mostrar todos os cases do que a gente tem, poder ter mais atenção com vocês. Mas muito agradecimento especial pro Brasil Startups também, que desde o início está sendo nosso parceiro. Eu acho que foi uma grande vantagem estar junto de um ente ali, igual o Diogo falou, que pudesse acompanhar a gente, ajudar a instruir, afins. Então, só agradecimentos, cara. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo tempo de vocês. Muito obrigada, pessoal. Obrigado.